Graças e paz, meus irmãos. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 e 12, onde diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Deus havia determinado para que Samuel fosse à casa de Jessé e que ele mostraria qual dos filhos de Jessé seria ungido, o novo rei de Israel. E nos chama a atenção aqui que o padrão que Deus tem é bem diferente do padrão do mundo, como nós podemos ver, inclusive, nesse texto sendo dito. A primeira coisa que Deus viu na pessoa de Davi era a sua espiritualidade. É uma característica daquela pessoa que Deus procura. Uma pessoa que depende da comunhão com Deus para a sua vida. Pessoa que quer ter harmonia com Deus. Uma pessoa que seja obediente, sensível às coisas de Deus e que não esconde as suas sujeiras para debaixo do tapete, mas sim revela a Deus, abre o coração arrependido verdadeiramente a Deus. Davi nunca foi uma pessoa que somente acertou, ele errou e errou muito, mas ele tinha profunda capacidade de arrependimento e de não se esconder perante Deus. Mesmo quando ele tentou isso, o Senhor revelou a outros que ele estava cometendo pecado e ele reconheceu o seu pecado. Então ele era uma pessoa que tinha a espiritualidade como característica própria. Mas uma coisa que a gente vê na pessoa de Davi era a humildade. Enquanto os outros irmãos estavam lá para serem avaliados ou vistos, ele estava trabalhando. O Davi ele não se importava talvez muito com publicidade, mas sim com o seu caráter propenso a servir ao seu pai. O servo ele não escolhe serviço, ele simplesmente obedece. E outra característica do servo é querer que o seu senhor seja vencedor, que o seu senhor não fracasse. Então, humildade também é uma característica que Deus procurou na vida de Davi. Mas, por último, Deus queria uma pessoa que fosse íntegra diante dele. Íntegra não no sentido de que não cometeria erros, que seria uma pessoa que acertaria em tudo, mas é aquele tipo de pessoa que quando ninguém está olhando, ele tem o mesmo comportamento se as outras pessoas estivessem em volta. Uma pessoa que não se mostra pela metade, mas sim se mostra totalmente. Na verdade, a gente sabe que o Senhor se importa com aquilo que está no interior de cada um de nós e não no nosso exterior. E a gente tem que entender que Davi foi talhado na sua vida para obter e alcançar tanto a espiritualidade, quanto a humildade, quanto a integridade. A gente tem que entender que muitas vezes vivendo a solidão cuidando de ovelhas no pasto, ele foi talhado para isso. Muitas vezes sem aparecer, ele também foi talhado para assumir um posto de tão grande relevância no meio do povo de Israel. E tudo isso foi demonstrado, principalmente quando ele teve talvez o primeiro grande desafio da sua vida, quando ele encontrou Golias. E ele pôde trabalhar com toda a coragem para vencer aquele grande desafio. Mas a gente não pode esquecer que Deus procura pessoas que sejam espirituais, que sejam humildes e que sejam íntegras diante dele. Vamos orar?
Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos sustente, para que possamos ter essas características diante do Senhor, para servi-lo melhor, sermos pessoas mais espirituais, antenados com as coisas do céu e não dessa terra, que possamos ser pessoas também humildes, que reconhece que é fraca e que depende em tudo do Senhor, mas que o Senhor também permita com que sejamos pessoas mais íntegras diante do Senhor e diante daqueles que nos rodeiam. Pai, que o Senhor esteja tendo misericórdia das nossas vidas, que possamos nos atentar para aquilo que o Senhor realmente deseja de cada um de nós. Essas coisas oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.